Senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao CONASAMBA 2025. Estamos com essa mesa, Gestão e Sustentabilidade, Caminhos para um Carnaval que Respeita. Chamamos para a composição dessa mesa Débora Justino, diretora financeira da UESP. A facilitadora Tata Fronrose, assessora da comunicação da Prefeitura de Florianópolis. Pedimos a todos que vão fazer parte da mesa que façam sua autodescrição. Meu nome é Giordane Gabriel Cormer, sou uma mulher preta, cabelos curtos, uso óculos, estou vestindo uma calça preta social e um sapato, e a blusa do CONASAMBA. Chamamos agora também os convidados. Fernando Guga, presidente da ESA, Escolas de Samba Associadas do Belém do Pará. Seja bem-vindo. Luiz Salles, gerente de ações culturais do Instituto de Gestão e Desenvolvimento, IDG São Paulo. Angelina Basílio, presidente da Sociedade Rosas de Ouro, São Paulo. Rebeca Lima, presidente do GRES, Piratas Utilizados, Macapá. Thaisa Torelli, do Unicarnaval de Maricá. Cristina Lalau, engenheira sanitarista e ambiental de Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Florianópolis e diretora de sustentabilidade da LIESP, Liga das Escolas de Samba de Florianópolis. Chamamos também Carla Regina, diretora de inclusão da LIESP, Liga das Escolas de Samba de Florianópolis. Mas antes, para que este momento fosse possível, contamos com os nossos patrocinadores e apoiadores, que acreditam na força do carnaval das escolas de samba como patrimônio cultural brasileiro. Patrocínio SEBRAE e Ministério do Empreendedorismo, apoio Governo Federal, Brasil, Ministério da Cultura, Universidade Federal de Santa Catarina, Instituto Federal de Santa Catarina, Governo do Estado de Santa Catarina, Prefeitura de Florianópolis, Costa Júnior Produções e Eventos, CRAU Produtora, Agência Evoé e NDTV. Parceiros Capa, Três Corações e Buzer. Realização FENASAMBA e LIESP. Passo a palavra agora para a Tata. Bom dia, gente. Estão animados. Bem, é uma alegria imensa estar aqui no CONASAMBA, né, no Congresso Nacional de Samba, mediando essa mesa de conversa que é tão necessária, né? Gestão e sustentabilidade, caminhos para um carnaval que respeita as diferenças. Para quem não me conhece, eu sou jornalista, comunicadora, já fui diretora de comunicação da minha agremiação, sou há 20 anos Harmonia, e para mim é essencial, todos, né, os setores, mas Harmonia, e já fui honrada também com o prêmio Aldírio Simões pela transmissão do carnaval que eu fiz em 2020, então eu acho que isso, cadê o cachito? Me qualificou para estar aqui hoje. Muito obrigada.
nessa mesa com vocês para a gente falar desse assunto, que eu acho que para a grande maioria das pessoas, quando se fala em sustentabilidade, a primeira coisa que vem é reciclagem de material e meio ambiente. Mas acho que a gente pode refletir hoje aqui sobre realmente o que é sustentabilidade hoje, né? E conversar, trocar aqui. O que eu pensei? Ao invés de cada um falar durante 15 minutos, tudo, a gente vai fazer uma grande conversa, eu acho, né? Para todo mundo poder falar e conversar. E para começar, já que a gente está falando de sustentabilidade, e que não é só reciclagem e meio ambiente, eu gostaria de ver com vocês o que é a sustentabilidade hoje, quando a gente fala nesse carnaval, né, no próximo, no carnaval hoje, quando a gente fala de sustentabilidade, o que a gente vê nessa palavra? Como é que a gente pode traduzir, Débora? Bom dia, eu sou Débora Justino, sou diretora financeira da União das Escolas de Samba Paulistanas. Também sou presidente fundadora do Bloco Mocidade Independente da Zona Leste, que foi fundado pelo meu saudoso pai, Benedito Justino, que também foi fundador da quadra da Nenê de Vila Matilde. Então, eu sou nascida e criada no samba, como falam, né? E desde que eu me conheço, desde a barriga da minha mãe, eu faço parte desse mundo maravilhoso que é o carnaval, que é o samba. Desde lá da Tiradentes, da São João, que eu dormia nas caixas dos lanches nas avenidas. E hoje eu estou lá na diretoria da UESP, à frente da agremiação. Eu sou uma mulher negra, estou com um vestido creme, um sapato dourado, uma trança afro, para elevar os meus ancestrais, e salve Cosme Damião, porque hoje é dia das crianças, e o meu bloco foi campeão, homenageando as crianças, e eu não podia deixar de agradecer pelo dia de hoje. Gente, falar de sustentabilidade é falar que o carnaval tem que se inovar, né? Hoje eu sou a mediadora dessa mesa e eu sou uma das defensoras lá na UESP e no carnaval em geral, que não é só reciclagem, é participar de projetos, aprender sobre legislação, né? Aprender sobre portaria. Tem muita coisa para o carnaval. O carnaval é cultura e muitas vezes nós não somos considerados cultura. E aí a gente tem que acordar para isso, porque aí a gente só fica assim sentado na nossa casa ou nas nossas escolas de samba, ou só pensando no desfile, que a gente acaba um, começa o outro, para quem não é fulião. E o que está acontecendo? Por que as emendas, os recursos grandes vão para os teatros, para os cinemas, se a gente faz um espetáculo a céu aberto, que é muito difícil? Porque antes desse espetáculo, a gente tem que conquistar as pessoas para participarem, né? Tem que convencer as pessoas de que vale a pena estar ali, de que a hora que toca a sirene está valendo o jogo, e o jogo só ganha quem joga. Então, falar de sustentabilidade é falar que a gente precisa também se inovar, se educar, né? Através da nossa cultura, que é a nossa paixão, o nosso amor, que é o samba. E aí, hoje, é uma grande oportunidade, eu não ia participar dessa mesa, me convidaram, mas eu acho que tudo é na hora certa. É uma grande oportunidade para falar isso, que a gente precisa começar a estudar por que os teatros, os cinemas estão pegando todo o dinheiro da cultura, se nós somos cultura. Porque a gente, às vezes, está lá e não está vendo. Então, está na hora da gente abrir os olhos e a mente e acordar para a gente ir lá e procurar qual é a legislação que dá para mim entrar. Se não der, eu vou procurar alguém, algum contador, alguém para poder tirar esse documento para mim participar desse edital, desse fomento à cultura. Porque é isso que eles fazem, né? E se eu não tiver capacidade, eu vou contratar alguém que tenha, mas eu vou estar dentro do jogo, né? Então, acho que sustentabilidade para mim é isso. É você ir atrás de recursos para fazer o espetáculo, porque só com recurso público o espetáculo não acontece. E só com recurso humano também não acontece. Luiz, tu já podia, então, responder essa pergunta da Débora, já que tu é claro que eu fiz toda a minha pesquisa, né? Vi que entre os teus feitos, tu também é o responsável pelo projeto da Fábrica de Samba em São Paulo, é isso? Sim, né? Então, acho que tu podia se apresentar e já tentar responder para a Débora a questão dela, por favor.
Bom dia a todas e todos. Primeiro, que falar na presença de Angelina Basílio e de Milton Cunha é amedrontador. Imagina para mim. A primeira coisa. Isso. Bom, eu sou Luiz Salles, eu sou um homem branco, de cabelos grisalhos. Na falta de alguma peça rosa, eu estou com vários tons de azul em homenagem também ao Rosa de Ouro. Que no próximo dia 18 faz 54 anos, é isso? Bem, eu acho que tem uma questão que eu vou tentar abordar de uma maneira que transpasse o que várias pessoas eu acho que vão falar. Acho que, por princípio, sustentabilidade a gente deveria pensar como? É o que nós fazemos e usamos hoje sem prejudicar o recurso futuro. Ou seja, é a essência do carnaval. Quando a gente fala em passado, futuro, como a gente tem abordado muito aqui hoje, a gente não pode esquecer que nós temos agremiações quase centenárias. O Vai-Vai, como entidade, em 2030 faz 100 anos. A nossa escola de samba da capital paulista mais antiga é de 1937, como escola de samba. A gente faz essa distinção porque o Vai-Vai durante muito tempo não foi escola de samba. É de 1937. Rosa de Ouro, 54 anos. Quais empresas que a gente tem no Brasil hoje que a gente lembra que tem 100 anos, ou que estão perto de fazer 100 anos? É muito significativo isso. Tem uma força intrínseca aí que garante essa sustentação de que você faz hoje e projeta para quem vem para o futuro, absurdamente forte. Então, acho que a gente deve pensar um pouco sustentabilidade nesse sentido. Hoje, por exemplo, simbolicamente, hoje é o dia dos IBGs, que são os orixás crianças, e a gente fala de futuro quando pensa nisso. E no auditório que nós estávamos assistindo a palestra no período da manhã, faz uma referência na programação a Nego Querido, que fundou uma escola de samba há 70 anos. Qual empresa aqui de Florianópolis tem 70 anos? E a escola de samba Copa Lorde está fazendo 70 anos. Então, acho que é importante a gente pensar efetivamente em algo que seja inspirador para as escolas de samba, mas não desmerecer tudo que as escolas de samba fizeram até hoje. Acho que isso é muito importante. Bacana. Alguém gostaria de complementar essa fala? Por favor. Bom dia a todos, eu sou Angelina Basílio, presidente da Sociedade Rosas de Ouro. Eu sou uma mulher branca, de cabelo preto, eu tinjo, né? Mas no momento está preto, sou gordinha, para variar, estou de calça rosa, né? Eu não sei por que eu gosto tanto dessa cor. Luiz Salles, gosto de azul também, viu? Mas estou com a camiseta campeã do Carnaval 2025. Depois de 15 anos, tem que ficar usando essa camiseta, né? Porque ser campeã depois de 15 anos não é fácil. E a Rosa de Ouro vai sim, Luiz Salles e a todos. Vai fazer 54 anos, agora dia 18 de outubro. E eu vou pegar esse gancho do Luiz Salles e eu vou ser mais profunda. Eu vou lá na raiz, porque eu acho que reciclagem é sustentabilidade, tá? Só que tem que ter uma coisa que eu percebo, porque eu ando no chão de fábrica. Eu vou falar com o escultor, eu vou falar com o serralheiro, estava conversando até sobre isso, vou lá na mesa de adereço vir fazer fantasia. Primeiro, o que eu sinto na Rosas de Ouro é o seguinte: você tem que sensibilizar os funcionários primeiro. Se ouve muito falar de sustentabilidade, mas eles não sabem realmente o que são. Então, o que é sustentabilidade? Então, eu sempre estou sensibilizando. Quem tiver a oportunidade de ir na fábrica do samba, que em São Paulo chama Fábrica do Samba, não é cidade, a minha sala é toda reciclada. A minha sala, porque o projeto foi do Luiz Salles, e a sala dos presidentes é enorme, dá para dar baile, dá para fazer evento, e dá para, sim, fazer reciclagem. A minha sala é toda reciclada. A gente foi pegar coisa. Quem acredita em reciclagem, quem acredita nessa questão, a gente foi pegar até na caçamba, que para uns é lixo. E você entra na minha sala e você vai ver lixo, pessoal. Ai, como é bonito aqui, tudo reciclado. Então,
eu acho que os meus funcionários, a Rosas de Ouro também, a minha diretoria precisa primeiro de uma sensibilização. Você falar de sustentabilidade para fora, falar por falar, mas você tem que um monte de outras coisas. É só ir lá na minha sala e falar, nossa, que lindo, tudo reciclado. Então, eu acredito nesse anteprojeto na questão da sensibilização. Para quem não é de São Paulo, gostaria que a Angelina Não, a gente queria saber, morrendo já um pouquinho de inveja, o que é a fábrica de samba? O quê? Vamos explicar. São quantos galpões? É porque tá. nem todo mundo né? Eu, por exemplo, já fiquei curiosa. Então eu já vou falar tudo. Por favor. Nós temos a União das Escolas de Samba, que é a UESP, que abraça blocos menores, escolas de samba mais pleiteantes, que é o Nenê, ele está aí, o presidente. E nós temos a Liga Independente das Escolas. A Liga abraça agora 32 escolas. Liga Independente, e a sede fica na Fábrica do Samba. E aí? E aí é acesso 2, acesso 1 e as 14 do grupo de elite. E graças a Deus a sede está lá. Lá seria um museu, foi barracão escola, mas a sede lá é de uma praticidade assim, que você só atravessa a rua, só anda um pouco e a sede já... Então, o Carnaval de São Paulo é isso. Mas a UESP desfila nos bairros e o sambódromo é para a Liga Independente das Escolas. Mais ou menos. A UESP também está indo lá para o sambódromo. Né, Débora? É isso mesmo. Entenderam? A UESP é que leva a gente à escola e lá é a faculdade. Isso pode ser. Vamos simplificar aqui para quem não entende. A fábrica, quando ela fala, é onde estão os barracões. Os barracões, né? Tudo mas não é fácil. Não. São 14 que tem lá. Eu imagino. A gente sai de São Paulo... Não, você tem que imaginar mesmo. Não, eu já passei lá. Vocês têm que imaginar. Eu já passei na frente. Porque se for para o acesso, não fica mais lá. Verdade. Gera um trauma. De querer ir, mas não querer ir também. Processo. Não, todo mundo quer ir. Sim, mas aí tu vai perder um pouco disso aí. Você tem traumas assim seríssimos de escolas grandes que foram para o acesso e estão super traumatizados. Porque lá a fábrica é maravilhosa, Luiz. Eu amo a fábrica de samba. É um hangar, quantas de altura o pé direito? Vou tentar falar bem rápido, porque eu gosto do assunto. Então, imagino. Bom, primeiro, o projeto Fábrica do Samba, ele esse ano completou 20 anos. Ele começou em abril de 2005, numa reunião interna que a gente fez. E as pessoas falam, o Luiz Salles, centenas de pessoas trabalharam e ajudaram. Centenas. Do início do projeto até o início da obra foram 7 anos. Foi 7 anos gestando um projeto. Em 2012 começou a construção e ela já teve 3 inaugurações, sendo a última, a definitiva, em 2022, pelo atual prefeito. Mas já tinha sido inaugurado antes pelo prefeito anterior e antes pelo prefeito anterior também. 4 prefeitos quase inauguraram a Fábrica do Samba. São 14 barracões e mais o barracão administrativo, né, que é onde é a sede da Liga, que no projeto original ia ser um barracão escola, museu e tudo mais. A gente viu até o projeto ontem aqui da Fábrica da Cidade do Samba aqui de Florianópolis, a gente ficou feliz. Eles têm 40 por 42 cada um, e são idênticos. É diferente um pouco do Rio de Janeiro, em que cada um tem um formato. O de São Paulo todos são idênticos, independente de qual barracão a escola vai utilizar, ela sabe que sempre terá a mesma dimensão. E ele foi pensado e desenvolvido junto com uma conversa com as escolas de samba. A gente fez centenas de reuniões também, com a Rosa de Ouro, com a Mocidade Alegre, com o Vai Vai. Visitamos diversos barracões. Na época a gente vivia um dilema muito grande, porque a gente tinha que desalojar praticamente uma escola de samba por mês.
que ela era despejada, perdia o barracão, perdia a quadra, então a gente tinha um contato muito grande com as escolas, o que ajudou nisso. E ele fica a apenas 1 quilômetro do sambódromo, então é estrategicamente bem localizado. E tem outras peculiaridades também que eu tinha até anotado para falar, mas eu acho melhor a gente não entrar agora. Então, depois a gente continua. Débora, você gente, vai olha, estão me chamando, eu estou ping-pong, viu, gente? Coringa, ping-pong. Estão me chamando para outra sala, mas é só para concluir aqui. Não sei, Angelina, o que está acontecendo. Eles estão me usando demais. Mas e eu vou deixar aqui o recado mais uma vez. A gente tem que reciclar também a nossa mente. Essa é a mensagem que eu deixo. Não só os materiais, não só usar da criatividade para poder colocar aí as escolas de samba, o carnaval na avenida, mas também reciclar a nossa mente para que a gente possa crescer cada vez mais a nossa cultura. Obrigada, gente. Obrigada. Bem, a gente estava falando aqui de São Paulo, agora eu quero ir lá para Belém do Pará. Fernando Guga, bem-vindo. Presidente das escolas de samba associadas, e eu fiquei sabendo que foi reeleito por unanimidade para o próximo biênio, e aí queria ver contigo que tu apresentasse um pouco quantas escolas tem lá em Belém do Pará. 8 no especial, 8 no acesso, 8 no terceiro grupo. Bacana! Nossa. E assim, reeleito por unanimidade, tu já era, né? Vai agora ter mais 2 anos? 2 anos. 26 e 27. E conta um pouco para a gente sobre o carnaval de lá e como é que vocês lidam com essa questão também de gestão e sustentabilidade, por favor. Bom dia a todos, uma alegria estar aqui com vocês. Eu me chamo Fernando Guga, eu sou ex-presidente do Rancho, não posso me emocionar, e pegando o gancho do que tu falaste, Luiz, uma escola de 91 anos, veja só, uma escola lá do norte, com 91 anos de idade, hoje eu presido já reeleito a Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial de Belém. Eu sou um homem de estatura média, cabelo preto, grisalho e careca, assim, porque está tudo misturado. Então, estou vestindo uma jaqueta jeans e uma camisa que predomina verde, mas que com alguns traços da cultura marajoara. Bom, eu sou um cara que gosto de confusão grande, aí eu me meti em carnaval e futebol, então a merda está feita, porque eu milito no carnaval, no futebol de Belém, no Clube do Remo, que também é um clube centenário, e também no carnaval. Então a briga é grande, a porrada é grande. E a gente conseguiu, falando de sustentabilidade, unir essas duas grandes paixões do brasileiro. Então, em parceria com a Federação Paraense de Futebol e a Liga, a gente fez ações conjuntas de conscientização da sustentabilidade, não só da sustentabilidade como as pessoas normalmente enxergam, que é exatamente o que tu falaste de ecologia, de reciclagem, mas de sustentabilidade social, que é exatamente de transformar a vida das pessoas, né? Porque é um debate que é amplo, é tão grande, a gente não consegue estender, mas por que a COP da Amazônia? Porque é exatamente para conciliar a vivência dessas pessoas, as dificuldades com essas pessoas, e não romantizem a Amazônia. Não pensem no povo ribeirinho como povo feliz que pesca, que planta. Não. Tem muita pobreza, tem muita miséria no meio de tanta riqueza. Então, é um desafio que é permanente, é um desafio dos governos, mas é em essencial de quem tem capacidade de transformar a vida, e eu não consigo ver um caminho mais fácil, mais prazeroso, mais acolhedor do que o samba e do que o futebol, de trazer as pessoas para dentro, de convidar as pessoas, de trazer a juventude. A gente tem, nas escolas de samba em Belém, a gente tem em cada bateria 200 ritmistas, eu acho que no Rio passa de 300, 350, sob predominância de jovens, né? Claro, obviamente que tem ali os mestres, mas a gente tem a juventude, a gente tem a velha guarda, a gente tem as baianas, então a gente tem tanta gente que chega, né, e que ninguém escolhe, elas vão chegando, e a gente vai acolhendo, vai abraçando, vai dando oportunidade, vai dando trabalho e vai dando espaço de confraternização, de apoio, de troca. Então, eu acho que a contribuição que o carnaval e o futebol está dando para as pessoas, aí eu insisto na Amazônia, eu insisto que nada tem sentido, eu fiquei tão feliz com o teu título. Olha, tu não sabes o quanto eu fiquei feliz.
por ser uma mulher, né, e por uma escola de tanta tradição, mas ganhar título é ótimo. Eu fui presidente do rancho e tive orgulho de ser bicampeão lá, mas muito mais de verdade é de poder transformar a vida das pessoas, de poder trazer essas pessoas para dentro e acolher, e a gente fica no meio de tanta gente que não tem nada, né? E a gente poder dar oportunidade para essas pessoas e realmente é gratificante demais. Muita gente me pergunta, minha mãe sempre me pergunta, todo dia, menino, o que tu estás fazendo nisso? Meu filho, larga esse negócio, isso não vai te levar a nada. Eu falo, mãe, isso me dá tanto prazer. Então é isso, queridos. Isso aí. Alguém gostaria de complementar, falar? Opa. Bom dia, eu sou Thaisa Torelli, estou como coordenadora da Universidade do Carnaval de Maricá, o nosso reitor Milton Cunha. E fazer minha descrição, eu sou uma mulher branca, com estatura de 1,63 m, tenho cabelo castanho escuro, estou com rabo de cavalo, vestida com uma blusa verde e uma calça verde estampada. E quando eu vou pegar um pouquinho do gancho que a Angelina falou, que o Guga falou, e a gente falar de sustentabilidade, a gente tem que falar da continuidade. E a parte da continuidade, a gente só vai conscientizar, a gente só vai conseguir através da educação. Então, a universidade que veio para capacitar, profissionalizar e valorizar esse profissional tem esse papel de trabalhar tanto a sustentabilidade ambiental, quais são os materiais, como é que a gente pode sensibilizar desde a base, como é que a gente pode trabalhar essa reutilização ou a mudança de materiais que a gente pode ter, e a parte social, transformar vidas. Porque esse profissional está no mercado muitas vezes há tanto tempo e não é reconhecido. Acaba o carnaval, como é que eu vou poder trabalhar? Porque eu não tenho algo que coloque. Ou então vai trabalhando e não vai aprendendo ali aos trancos e barrancos. E a universidade não. E a gente vai ter para vários níveis. Vai ser do técnico, vai ser a graduação, a pós-graduação, e a gente quer trabalhar isso, porque é uma mão de obra que está em falta, porém tem muita demanda. E não é que esteja em falta, ela não está regulamentada, ela não está sendo reconhecida. E nós temos na universidade esse papel de trabalhar, de enxergar, de oportunizar, de mudar vidas, além da parte da pesquisa, que a gente tem que ter essa parte também documentada. A gente tem tantos pesquisadores aqui, a gente está em vários deles, tantos pesquisadores, tanta gente com conhecimento, a gente guardar. Já que na nossa mesa de abertura falaram assim, porque é levar o samba a sério, é isso, é levar a profissão, a educação, a capacitação, a sustentabilidade, e a gente vai colocar a inclusão, porque não existe nada mais democrático que o carnaval. Não existe. Desde a pessoa mais simples, que pode para o bloco de rua, até aquela pessoa que pode pagar um valor bem alto num camarote. Então, essa festa que é de todos, que é uma cadeia, uma economia criativa que gera tanto emprego e renda, precisa estar valorizada também na mão dos seus profissionais. Passar ali para... Bom dia, meu nome é Cristina, eu sou diretora de sustentabilidade da Liga da Escola de Samba. Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, estou usando um coque, uso óculos e estou com uma roupa bege de linho. Bom, então, pegando o gancho, né, do que a palestrante anterior falou, realmente levar o carnaval a sério, porque o carnaval, na verdade, é um evento que ele é um evento grande, né? E é um evento que tem grande fluxo de pessoas, que tem uma economia girando, né, durante o evento. É um evento que também tem consumo e tem consequente geração de resíduos, né? E ele envolve tanto a parte social quanto a parte ambiental. Então, é um local, uma organização propícia para a aplicação das práticas de sustentabilidade. E a sustentabilidade, como o colega Luiz falou, o desenvolvimento sustentável é você ter o desenvolvimento, mas pensando nas gerações futuras. Então, com isso, nesse sentido, né, as práticas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles consideram
levando isso em consideração, pensar nas gerações futuras, eles também consideram as questões sociais, né? Não somente as ambientais, a questão de inclusão, de acessibilidade. Então, essas práticas também podem ser realizadas no carnaval, né? Vai estar contribuindo com as práticas, com os objetivos de desenvolvimento sustentável e ainda vai poder gerar indicadores, né, sociais, ambientais, que podem ser elaborados, acoplados em relatórios ESG, a qual obtém o selo de sustentabilidade, que as organizações empresariais hoje em dia vão em busca desse selo, né? E esse selo traz aí investimentos, traz visibilidade no mercado, e Carnaval também não deixa de ser uma organização. Então, pode ser aplicado também, e pode até, inclusive, sendo mais ousada, né, criar indicadores de sustentabilidade que possam, no caso, consequentemente, dar a possibilidade de obtenção desse selo também, né? Então, mais isso. Já que estava falando de acessibilidade, me passa aqui. Vamos falar um pouco de inclusão. Carla, olá. Estou entregando o microfone aqui para ti. Eu queria que tu comentasse um pouco para a gente sobre essa questão da acessibilidade, porque eu vi que tu também é diretora de acessibilidade da Liga, tu é responsável, né, pelo camarote, a questão da acessibilidade, e eu queria que tu contasse um pouquinho para a gente. Então, como é que está essa questão no Carnaval? Bom dia. Eu sou uma mulher negra, baixa, eu tenho olhos e cabelos pretos que estão trançados no momento. Estou com um macaquinho preto, com um blazezinho verde e um sapato preto. Então, tantas coisas foram faladas aqui, eu gravei muito mudar a mente, né? Se sustentabilidade é uma coisa tão importante, a acessibilidade não fica por baixo, porque todos têm o direito de acessar aquilo que quer. E nós temos uma lei 13.146 que ela obriga a ter acessibilidade nos espaços culturais. E a lei tem que ser cumprida, gostando ou não. Eu até gosto que hoje em dia tenha essa lei, mas eu fico um pouco triste porque não precisava ter lei. Se nós estamos dentro de uma sociedade, não precisava ter a lei, mas se tem, vamos cumprir. Então, foi muito importante, eu estou cega há 24 anos, vou fazer 48 mês que vem, então, há 24 anos, eu estou nesse lado de pessoa com deficiência, então eu tive os dois lados. Eu sei como é acessar um espaço cultural como o Carnaval grandioso que é, e com deficiência e sem. Então, assim, é muito complexo e é muito interessante pensarmos nisso. Eu gostei muito de ter convidado, eu não queria, sou bem sincera, porque eu tenho muitas demandas, eu coordeno um grupo de mulheres cegas e com baixa visão, que não é pouca coisa, eu sou assistente social voluntária no Centro Cultural, então é muita demanda. Mas, eu assim, gente, como eu já estou há 6 anos à busca de acessibilidade no Carnaval, como que eu vou dizer não? Então, e pelo que dizem, pelo que está todo mundo falando, está dando resultado. Porque em 24 anos cega, indo para um desfile de escola de samba, é o primeiro ano que teve acessibilidade na TV. Então, assim, teve audiodescrição, infelizmente ainda não teve Libras, mas esse ano nós estamos buscando que tenha. Já temos garantido a acessibilidade na TV, audiodescrição, e estamos também vendo para ter a audiodescrição ao vivo na passarela. Então, é bom, nós somos uma das primeiras, se não foi a primeira, foi uma das primeiras Liga das Escolas que ter essa pasta, essa diretoria de inclusão e acessibilidade, e uma pessoa com deficiência. Não precisava ser uma pessoa cega, não. Mas a gente tem um grande dilema que é nada para nós sem nós. Então, a gente tem um pouco de conhecimento. Então, assim, hoje já tivemos vários eventos da Liesf com acessibilidade, o sorteio das ordens de desfiles, primeira vez que teve audiodescrição, até de Libras. Já tivemos aqui, na Samba, também com acessibilidade. Então, eu peço muito, assim, porque nós não conseguimos fazer sozinhos. Dia 21 de setembro foi comemorado o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. Nós somos 1/3 das pessoas com deficiência, mas nós somos muitos. Eu não lembro agora a quantia certa, mas nós somos muitos. Mas a gente não consegue fazer nada se vocês, pessoas sem deficiência, não abraçarem a causa conosco, porque nada a gente consegue fazer sem o apoio de vocês. Obrigada.
todo mundo se autodescreveu, menos eu, né? Bem, eu sou branca, tenho um cabelo ruivo pintado também. Eu estou usando uma calça e um kimono com azul, que lembra jeans, e um sapato vermelho. Agora que a gente falou de acessibilidade e inclusão, eu queria ver com os representantes aqui, Rebeca também, presidente da escola. Eu fiquei sabendo que a melhor bateria do estado em 2025. E eu queria que tu falasse e queria ver dentro das escolas, como é que trabalha, como é que está hoje essa questão da acessibilidade e também da inclusão. Bom dia, meu nome é Rebeca, eu vou fazer minha autodescrição, sou branca, estou com o cabelo momentaneamente loiro, não é assim, mas estou momentaneamente assim, estou vestida de laranja, que é a cor da minha escola de samba, Piratas Estilizados de Macapá, estou com um sapato marrom e com um casaco marrom. Bom, eu fui presidente de Piratas Estilizados do biênio de 23 a 25, como a nossa mesa, além da inclusão, da acessibilidade que você pautou, a gente tem que falar também das diferenças. Uma das maiores dificuldades que eu vivi, não tão somente de estar gerindo uma agremiação, é por ser mulher à frente de uma agremiação. Ser mulher e jovem. E as pessoas te botam para baixo, a sua voz ela não é ouvida, essa voz ela não é ouvida, e olha, que prazer dividir essa mesa com você, viu? Você é uma referência, eu faço a minha deferência a você, parabéns por ser campeã também, é muito bom ser campeão, é muito bom. E assim, muito difícil, mas nunca me amedrontou. O medo nunca me paralisou, ele sempre me impulsionou. E primeiro ano, 2023 para 2024, ficamos em terceiro lugar. Trouxemos tecnologia aliado à tradicionalidade. 2024 para 2025, fomos campeões depois de 30 anos sem sermos campeões. 30 anos sem sermos campeões e eleita a melhor bateria do estado do Amapá. Foi um trabalho árduo, foi um trabalho duro, que sempre vai ser, nunca vai deixar de ser, mas é gostoso, é o que a gente ama, o carnaval faz isso com a gente, né? Eu nasci na barriga da minha comunidade, sou Piratas Estilizado desde criança, passei pela ala das baianas, ala das crianças, fui ritmista, fui rainha de bateria, passei pela diretoria, fui harmonia e hoje não estou mais presidente, hoje eu sento na cadeira de direção de harmonia. Nunca deixei de ser gestora, mas nunca vou deixar de ser escola de samba, né? Piratas Estilizados. E assim, quando a gente fala da acessibilidade, da inclusão, inclusive, nós tivemos um enredo em 2020, que foi o Show Preconceito, Queremos Respeito, que abraçou todas as bandeiras, todas as causas, e foi assim, uma virada de chave para o Carnaval do Estado e para a nossa escola, porque hoje todo mundo quer estar conosco, porque se sente abraçado, se sente acolhido, portas abertas. O carnaval deveria ser isso, sem a gente ter que fazer um enredo para ser isso, né? Sem que as escolas de samba pudessem levantar alguma bandeira. Não, é festa, todo mundo está convidado para participar da nossa festa, né? E falando na sustentabilidade, para além também da reciclagem, a gente, como escola de samba, a gente tem que pensar no futuro, né? E a gente traz as nossas escolinhas dentro da escola de samba, de bateria, de casais, de passistas. Eles são o futuro da nossa escola de samba. Por que as escolas de samba têm 70, têm 50, a nossa tem 51 anos? Por que elas têm tudo isso de idade? Porque a gente tem que plantar o nosso futuro. Alguém tem que vir depois da gente, alguém tem que trazer esse legado, carregar esse legado. Então, assim, são projetos
que tem que ser fortalecido, né? E batido sempre muito nessa tecla, porque senão acaba e o samba não pode morrer, né? Jamais. E eu vou pegar o gancho de uma fala da Débora que saiu daqui, né, agora. Nós tivemos acesso em 2023 à Lei Rouanet. Conseguimos o acesso, mas não conseguimos o aporte. A região norte, para aporte de empresas multinacionais de lucro real, que é o que abraça a Lei Rouanet, é muito difícil. Nós não somos muito olhados, vistos, né? E assim, passou, venceu, acessamos de novo agora para esse biênio, para esse novo biênio. Não sou mais eu a presidente, o presidente está aqui presente, Dr. Tiago, e estamos em busca, mas ficamos felizes agora assim, foi um representante do Ministério da Cultura no Amapá, para além de ensinar como acessar a lei, não somente a Lei Rouanet, mas Aldir Blanc, para ter acesso, porque o carnaval, a gente não tem como esperar somente do poder público, a gente tem que ir atrás, a gente tem que ter soluções, emendas parlamentares, nossos parlamentares estão nos nossos estados. A cultura, ela é uma porta de entrada, não somente cultura, mas empreendedorismo. Ela injeta verba para todas as partes do empreendedorismo, né? Desde o microempreendedor ao macro. Então, assim, tem que investir, é importante. Graças a Deus, nós conseguimos em 2025 com que parlamentares enviassem emendas parlamentares para os nossos projetos. E 2025, no Estado, a nossa escola de samba foi a escola de samba que maior teve aporte. Então, isso sinaliza o quê? Que é capaz, que somos capazes. Mas deixa também aqueles asteriscos. Mas não era ela que a gente desdenhava? Não era dela que a gente dizia, poxa, mas ela fala baixo, fala fino. Poxa, não desdene. E outra, a gente está e pode ser o que quer, a hora que quiser, né? Então, assim, muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Ter a presença de Milton Cunha aqui. E a gente já gostaria de quebrar o protocolo e, por favor, pedir para ele vir fazer parte aqui com a gente. Por favor, sente aqui. Por favor. Claro. Venha. Contribuir, botar umas provocações para a mesa, que é assim. Os enredos, eles são importantíssimos argumentos de defesa da natureza, da sustentabilidade do planeta. Então, através do enredo, as escolas de samba têm discursado. Joãozinho 30, nos anos 80, faz Todo Mundo Nasceu Nu, e ele faz uma crítica aos combustíveis fósseis. Então, em 87, você já tem enredos dizendo vamos buscar novas formas de energia. No quase ano 2000, a Rosa Magalhães coloca no final do desfile dela um telão, planeta Terra flutuando no firmamento, e ela escreve: o futuro do planeta é o homem é o futuro do planeta. Então, os carnavalescos já vêm colocando isso. Atualmente, você já tem as plumas sintéticas. Atualmente, a pesquisa levou a soluções para você não usar mais as penas naturais. Então, isso aponta para um vetor futuro, que é a pesquisa de novas soluções para fazer escola de samba, bloco e baile. Então, a universidade tem um papel gigantesco de formar novos técnicos que desenvolvam máquinas, tecidos, novas formas de isopor para ser esculpido, espuma. Então, acho que esse vetor da pesquisa e das soluções, por exemplo, quando eu vejo o Carnaval Guga em Belém,
Eu fico pensando assim, tanto caroço de açaí sendo jogado fora no lixo, por que a gente não desenvolve com alunos técnica de beneficiamento de caroço de açaí, pinta com uma tinta legal e faz o ojofre. O ojofre, que é feito de plástico, de petróleo, ele pode ser feito lá. Então, o aproveitamento local dessas formas novas e criativas de apontar para um futuro onde a gente não polua tanto, porque a gente está usando materiais mais sustentáveis. Então, viva a pesquisa, viva a tecnologia que pode nos levar a plumas incríveis que você vê de longe e acha que é avestruz, e não é mais avestruz, já são as máquinas que conseguem cortar muito fino. O que a mesa acha disso? Olha, a fala do Milton, antes Milton, querido, tenho muito orgulho de poder dizer que hoje eu sou amigo do Milton, mas e contemporâneo, enfim. Ele é de Belém, ele é paraense, ele é marajoara. A gente apresentou para o governo do Pará, a gente ainda não conseguiu, é uma dificuldade de sempre, né? Ela só muda de cidade, só muda de CEP, mas ela é nacional. A gente tem projetos, inclusive de Rouanet, de CMA, que é a Lei de Incentivo Estadual, para que a gente consiga fazer em Belém exatamente uma cadeia produtiva do lixo ao luxo, de pegar exatamente esses elementos e a gente consiga envolver as comunidades carnavalescas para que a gente produza, claro, em grande escala, obviamente que em grande escala, dentro dos barracões, fazer exatamente isso. O que a gente pode, e aí a gente precisa, e já tem esse estudo, pegar com os carnavalescos quais elementos que a gente poderia recolher através das cooperativas parceiras, trazer para dentro desses barracões e transformá-lo ao longo do ano. E aí é emprego o ano todo, é trabalho o ano todo, e é uma produção que serviria, inclusive, para exportar para o resto dos carnavais do Brasil. É um sonho, a gente já tem os profissionais, ouvi doutores, mestres das universidades de Belém, prontos para isso, que a gente precisa, obviamente, de recurso. A gente não desiste, a gente está na luta, né, presidente? Mas realmente é muito complicado a gente conseguir ter essa sensibilidade aí para fazer essa cadeia produtiva. Então, respondendo a pergunta do Milton, é o que a gente tem em Belém, tentando, e a gente vai conseguir. Bom, quando o Milton coloca que a academia tem esse papel de pegar esses materiais e a nossa academia, nossa universidade, já ensinar a usar esses materiais, mostrar para esses novos profissionais, essas pessoas, que dá para fazer carnaval, dá para fazer todo esse espetáculo lindíssimo usando materiais sustentáveis, usando material que não vá agredir ao meio ambiente. Então, a gente já tem que ter esse olhar de ensinar. E para quem já está no mercado e está buscando também, mostrar essas novas ferramentas. E nós, junto com as outras instituições que têm o ensino tecnológico mesmo, né, engenharias, trabalhar, por que não? Que eles olhem para o carnaval e desenvolvam, estimular a questão da pesquisa nessa parte tecnológica de novos materiais. Temos tanta... a gente desenvolve, vai ser apresentado o carro elétrico, por que não apresentar novos materiais, buscando na natureza o que seria descartado ou usando de novas fontes de energias renováveis? O que a gente pode fazer? Trabalhar, a gente fomentar os outros cursos a trabalhar junto conosco para poder fazer um carnaval tão bonito quanto, mas muito mais sustentável, pensando na continuidade, na sustentabilidade do planeta. Eu acho que isso demoraria quanto tempo da teoria para a prática mesmo? Não consigo mensurar quanto tempo, mas se a gente não começar, nunca vai ter. Tem que começar, então, claro. Assim, já começa a gente já deu um passo. Tem a Universidade do Samba, do Carnaval. Então, a gente já está sendo visto pelos institutos federais, pelas universidades. Então, quando a gente já quebra esse caminho e mostra, agora é trabalhar em conjunto. Por que não incentivar? A gente está sentando
junto com esses institutos, para fazer parcerias. Então, a gente já deu esse passo. Agora, a gente vai depender, porque também não depende só de nós. E a gente estimular os professores, que já está sendo feito isso. Os professores, até é muito interessante, assim, deles olharem, já estão ensinando esse reaproveitamento como um pedaço. O que eu posso utilizar? Isso não é lixo. Isso daqui é matéria-prima para um outro adereço, uma outra fantasia. Então, assim, a gente já tem que dar o passo inicial e fomentar em cima disso. Já demos, porque agora a gente está, a própria academia já olha o carnaval como ensino, não os pesquisadores, mas assim, de trabalhar em conjunto. Então, o passo a gente já deu. Angelina, eu queria... Pode? Opa, claro. Primeiramente, a bênção aos meus mais velhos do carnaval, da minha ancestralidade. Eu sou Quitangi, eu falo de Pelotas, Rio Grande do Sul. Eu sou presidente da Liga dos Blocos de Rua e Cordões Carnavalescos de Pelotas. E eu fico muito feliz de estar aqui. Fui convidada pela FenaSamba, por todos que estão aqui, de conhecer e de estar nesse espaço. Mas eu vou me deter bem pouco. A gente está realizando em Pelotas, no dia 23 de novembro, a primeira feira de carnaval de Pelotas. E na ideia de que muita gente inquietada, de que muitas vezes a gente tem que profissionalizar o carnaval. Tem que profissionalizar o carnaval. Tem que profissionalizar o carnaval e a gente mal consegue o recurso para botar o carnaval na rua. A gente mal consegue ter o recurso e profissionalizar não é barato. Profissionalizar leva tempo, leva disposição. E a feira, ela é o primeiro ato do nosso carnaval de 2026. A gente deve lançar a programação dos blocos de rua em parceria, mas ela não é só dos blocos, ela é de todo o carnaval da cidade, das escolas. E então é muito importante que a gente consiga, para o interior, estou falando de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, que foi o terceiro maior carnaval do país e que hoje luta para manter o carnaval vivo. Então, ter uma mesa de sustentabilidade, levar essas estratégias, ela é para além de garantir a sustentabilidade do planeta, mas é a sustentabilidade do próprio carnaval. É conseguir dizer que a gente pode baratear o que hoje é muito caro fazer. É pensar estratégias de que aquelas pessoas que vivem carnaval o ano inteiro em Pelotas possam continuar vivendo. Então, eu aqui convido e coloco aqui o desabafo de dizer de uma feira que começa pequena, a nossa primeira feira, a gente ainda está com uma estrutura pequena, mas é uma feira que nasce potente da necessidade. A gente vai ter uma tenda de economia circular, um grande bazar de troca das passistas, dos destaques dentro da feira, e convidar, então, que todos e todas estejam lá, e da gente pensar e de que se a gente fomente esses espaços no interior. A gente precisa que essa tecnologia ela chegue em quem não tem recurso municipal, de quem não tem recurso do Estado para botar o carnaval na rua, e que a gente precisa e que continua fazendo, independente disso. Então, eu convido aí a universidade, eu convido todas essas experiências para que elas possam chegar nesses espaços que ainda precisam muito de orientação, de que a gente ainda está lá na pena, ainda sonha com a pena. Né? Eu acho que essa é a questão, porque ainda são as nossas mais velhas, elas fazem o camafeu, passo a passo, e é isso que a gente precisa, manter a estratégia do camafeu, mas dizer que não pode mais. Mas para poder a gente precisa conhecer. Infelizmente, essas tecnologias não chegam no interior. Muito obrigada. Tinha mais alguém que... Lá atrás. Ó. Oi. Bom dia a todos, a todas. Eu quero fazer um comentário. Eu achei extremamente pertinente a colocação do Milton, mas eu quero ir um pouco mais além, né? Porque a gente está falando de um assunto que ainda precisa, por parte dos dirigentes das entidades que comandam os carnavais nas regiões, de conscientizar o mínimo, que é a coleta seletiva dentro do barracão, que é a utilização de materiais recicláveis. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. O Festival de Parintins, que o Milton teve lá brilhantemente, utiliza uma tinta sustentável. O Garantido utiliza essa tinta, e o Caprichoso, 80% do que eles pintam é tinta sustentável de um fabricante de São Paulo. E essa tinta, a maioria das pessoas não sabem disso. E existe uma dificuldade imensa nos carnavais, por uma série de questões que são questões, e aí
o bisneto, que aprendeu com o bisavô, que o neto aprendeu passou para o pai, que passou para o filho, e que é o cara que continua pintando hoje, que faz a mesma coisa, e que ele há 30, 20 anos atrás pintava com aquela tinta e só tinha aquele material. Utilizava aquilo e só tinha aquele material. Os materiais evoluíram e a gente evoluiu. Eu também era mais magro antes, né? E cada um de nós mudou. E as tecnologias também mudaram. A gente tem tecnologias incríveis hoje. Mas as escolas de samba e as entidades carnavalescas, em muitos dos casos, e principalmente fora do eixo Rio-São Paulo e até no eixo Rio-São Paulo, continuam usando tecnologias que poluem, que jogam VOC, que jogam componente orgânico volátil na atmosfera e que reciclam pouco. Então, a minha provocação é no sentido de que a gente tenha mais consciência por parte das pessoas que comandam os carnavais. Não estou falando da Liesa, da Liga SP, não, estou falando dos carnavais, né? Por menor que ele seja, na conscientização do básico, que é a gente reciclar o evento que acontece na quadra, que a gente ter coleta seletiva, que a gente utilizar materiais sustentáveis, recicláveis e que poluem menos. Existem tecnologias, existem possibilidades, as coisas estão aí, já existem essas tecnologias. Eu acabei de falar dessa tinta lá de Parintins, e está aí, e que os carnavais pouco utilizam por resistência das próprias pessoas que utilizam. Percebe? Por uma série de questões que são questões puramente eu faço assim há 20 anos e assim farei, tá bom? Era só essa provocação, muito obrigado, tá? Obrigada. Opa. Bom dia a todos. Sou Sandro Santos, eu estou no Ministério da Cultura, na Coordenação Geral do Sistema Nacional de Cultura, e eu acredito que o Carnaval tem que conviver com alguns temas. Assim. Um desses é justamente o tema dessa mesa, a sustentabilidade, a acessibilidade, a inovação, né? São temas fundamentais hoje para a convivência do Carnaval. Por que eu falo isso? Porque hoje, muito por conta das legislações, já foi colocado aqui, mas também porque todos os ministérios estão orientando seus planos, né, os seus programas, as suas políticas voltadas a esses temas. E esses temas, independentemente se esteja no Ministério da Cultura ou qualquer outro ministério, né, o Carnaval ele pode apresentar a sua demanda para qualquer um desses órgãos. Em 2013, né, algumas pessoas que hoje estão aqui coordenando esse evento já fizeram uma incursão, né, no governo federal para discutir. E lá, naquela ocasião, eles já conversaram com 18 órgãos do governo federal. Então, sinal que a política do Carnaval ela não está só dentro do Ministério da Cultura, embora o Ministério da Cultura tenha a sua prerrogativa ali de trabalhar com o Carnaval dentro da ótica dele. E o que nós temos que compreender também é a questão do Carnaval dentro de uma competência federativa entre os órgãos do governo federal, dos governos estaduais e dos governos municipais, cada um com as suas competências federativas na execução do Carnaval. Isso a gente tem a compreensão, né, dentro do Ministério da Cultura, e o secretário Márcio, no exercício do Ministério ontem, já apontou, né, que entende que a competência federativa do Ministério da Cultura dentro do Carnaval é do ponto de vista estratégico na construção de programas estruturantes. Né? Estruturantes que eu digo né, do ponto de vista daquele recurso nosso discricionário, porque a gente tem recursos que são de transferência fundo a fundo, que no caso é a Política Nacional Aldir Blanc, que é transferido para os estados e municípios, que as ligas, os carnavais dos diversas localidades acessam de diversas maneiras. Tem, no nosso caso, o mecenato, que é a questão da Lei Rouanet, que já foi colocado aqui, que é mercado.
né? Todo mundo sabe que a Lei Rouanet é mercado, e o que o Milton coloca é importante. O carnaval tem que saber vender dentro dos seus projetos esse ativo da sustentabilidade, que é um dos ativos do carnaval. Eu sou um cara que, dentro do Ministério da Cultura, por estar no Sistema Nacional de Cultura, eu analiso muito os editais. Para mim, edital é um instrumento da política pública, não é a política pública, é um dos instrumentos. E eu costumo analisar quem fica de fora dos editais, né? E por que fica de fora, né? E eu acho que grande parte do carnaval é não saber vender esses ativos que o carnaval tem. O Milton colocou alguns aqui, né? Colocou alguns. Porque se tu... Vou pegar, por exemplo, o edital que a Petrobras fez, que foi o maior edital de fomento realizado no Brasil, foi de 200 e poucos milhões, e que só um projeto ligado ao carnaval ganhou. Só um, né? E aí eu fui analisar alguns, assim, e as pessoas que escreveram os projetos de carnaval não souberam vender, porque todo mundo sabe que o Rouanet é produto, não souberam vender o produto. Então é importante a gente discutir um outro mecanismo que a gente tem de financiamento, são as emendas parlamentares, e cada vez mais, né, emendas parlamentares, porque o Congresso está avançando dentro do orçamento do governo, todo mundo sabe, né, está pegando uma fatia cada vez maior do orçamento discricionário e está sendo destinado para os... E aí eu tenho analisado, né, grande parte das emendas que estão indo para o carnaval estão indo só para o espetáculo. Não estão investindo no que é estruturante para o carnaval. Aí eu pego, por exemplo, assim, ó, quantas escolas de samba hoje têm em suas quadras energia solar, água com captação da chuva, né? Um elevador acessível para cadeirantes, tem uma sala que contemple as crianças com transtorno de espectro autista, né? Quantos carnavais tem hoje oferecendo esse espaço dentro do... Isso é legislação, né? Então, isso também é um compromisso que o carnaval tem que, a partir da questão da educação, e é por isso que a academia é fundamental, eu acho que o carnaval precisa cada vez mais se deter para saber como é que funciona o mecanismo de incentivo de projetos, né? E isso é fundamental, né? Queria ficar por aqui, também estou à disposição, tem uma mesa no final da tarde. Obrigado. Opa, bom dia. Meu nome é Luiz, sou diretor de evolução da Escola de Samba Jardim das Palmeiras, que é aqui de São José, faz desfile aqui no grupo especial de Florianópolis, né? Estou aqui com a presença do nosso presidente Renan e tenho algumas perguntas. Estou até um pouco nervoso, tem tanta gente aqui que eu admiro há tanto tempo que eu estou até tremendo. Uma primeira é entre materiais que respeitem a sustentabilidade, sejam inovadores, e o julgamento. Porque a gente vê algumas escolas de samba apresentando materiais inovadores, mas sendo muito caneteadas na hora do julgamento, né? O quanto isso está sendo trabalhado também junto com a comissão julgadora dos carnavais, e quanto isso precisa ser trabalhado. Porque a gente quer inovar, a gente quer obedecer a sustentabilidade, mas às vezes os julgadores do samba ainda estão com a mente antiga do carnaval, buscando aquele carnaval de plumas e paetês e tudo mais. Então, é verdade. Daí, e a gente é uma competição, né? Porque a Liga Independente de São Paulo, eu participei o ano passado, esse que nós mudamos todos os jurados no fim do Carnaval de 2024. Foi uma tortura, que tirou todos os jurados. Aí teve que qualificar todos, recrutar todos os jurados e qualificar. Menino, não é fácil. Então lá a gente ainda está gatinhando. Porque o que é 2024 para 2025? Você requalificar e ensinar um jurado que é. Porque jurado, geralmente, principalmente o quesito necessário e porta-bandeira, depois eu falo desse teu quesito, que é a alegoria, que é a fantasia, que você falou, né? Tem que ser material lindo, bonitinho, tudo, né? Então,
mestre e porta-bandeira, como é que você qualifica? Se é um bailado próprio de escola de samba, não quer dizer. E como é que você explica materiais para quem fez faculdade de moda? Se ele vê o mais novo, o mais bonitinho, o galão mais... Entendeu? Vai gostar. Inclusive, teve uma escola que fez, esse ano que passou, desceu o processo. É exatamente isso que você está falando. Desceu o processo. Fez um carnaval totalmente inovador, com materiais mais natural. Como que eu posso dizer? Não é sisal, não é corda, mas uma coisa mais natural. Foi processo. Então, é muito, muito complicado o que você está falando. Muito. E, precisa presidenta... de muito trabalho, muito requalificar o jurado, treinar o jurado, enfim. É um trabalho árduo, porque eu participei da comissão em 2024, estou participando da comissão. Eu vou todo dia na Liga por causa desse jurado. Ai, percebi uma coisa estética do cinema, a tranquilidade que a escola passa toda no Brasil. Mas quem fracassa é o júri, não é a escola, o júri fracassa. Outra questão é para a presidenta, sobre o enredo patrocinado. Se há uma busca ativa por enredo patrocinado, ele chega até a escola. E nessa busca ativa, como rola a negociação para que, dentro desse enredo patrocinado que é desenvolvido, aconteça também o respeito à sustentabilidade, aos princípios da escola, como é que é feita essa negociação? E, por fim, para mim, para a presidente, a importância do armazenamento da fábrica do samba agora, lá em São Paulo, a importância desse armazenamento para a gente conseguir fazer reciclagem de fantasia e conseguir fazer uma escola mais sustentável, né? Que é uma batalha aqui que eu acho que agora está começando a andar, que vai ser muito importante. Obrigado. Como a gente tem, a gente está falando de materiais, de reciclar, mas eu percebo, estou fazendo uma lição aqui, é muito bom que eu sou presidente de uma escola de samba, então eu aprendo todo dia, nunca vou me formar. Estou há 54 anos, ainda não me formei. De social, de sustentabilidade social, a Rosa de Ouro está à frente há muito tempo. Nós temos uma ala inclusiva, mas uma ala séria. Há 20 anos, inclusiva. Tem deficiente visual, tem síndrome de Down, autismo. Porque agora tem muito autista, né? Eu não sei o que está acontecendo, eu já sou mais antiga, né? Eu não vou falar a minha idade aqui, entendeu? Mas tem muito autista. E a gente tem todo um trabalho para autista, para síndrome de Down. A Rosa de Ouro tem uma ala inclusiva, não é agora, há 20 anos. Tem 150, e essa questão social a gente está muito, muito bacana, da sustentabilidade social. Da tradição das baianas, eu estou na 5ª geração, minha velha guarda normal, minhas baianas. O problema é você sensibilizar a usar esses materiais. Ainda tem, como o Milton falou, como você está falando, tem que ensinar o jurado, entendeu? Porque tem muitos jurados que acham que aquilo é lixo, não é luxo. Entendeu? Todo mundo gosta de ver coisa, que nem o Joãozinho 30 fala, gosta de ver coisa mais bonita. Estou te falando que essa escola, não vou citar nome, por ética, foi processo. E estava num diferencial e precisava ser entendido. Só que o jurado não tem qualificação e não está formado ainda para julgar aquilo. Então, a escola foi processo. Percebe? Então, nós estamos num momento muito difícil de escola de samba, porque o espontâneo, mesmo o regulamento, eu não sei como que está aqui, né? Como está no Nordeste, o regulamento está engessado, os critérios de julgamento estão engessados. O regulamento, não digo porque o regulamento tem que seguir uma diretriz para o desfile em si, né? Mas os nossos critérios de julgamento estão muito engessados. Foi engessando a cada ano, e está assim. Está do jeito que está. Você, de vez em quando, tem escola de... Não vou citar jamais, né? Tem escola de samba que parece parada militar. Você faz uma linha, você está aqui na concentração. Aí você faz uma linha até dispersão, você enxerga a dispersão. Isso não é escola de samba.
Isso é tudo menos uma escola de samba. Uma escola de samba desfilando tem que ser espontâneo, precisa, né? Não, em São Paulo está difícil isso daí, viu? E é muito difícil falar isso também. Tem presidentes que não são a favor disso, gostam disso. Mas isso não é escola de samba, porque a Débora falou que veio da Avenida São João, eu fui porta-bandeira na Avenida São João, fui diretora de ala na Tiradentes, fui destaque, enfim. Então, é complicado, nós estamos num momento muito complicado. Parada militar ganha carnaval em São Paulo. Porque se você for assistir uma parada militar, é tudo aquelas. Isso é carnaval? Isso não é carnaval. É carnaval 2005, Bar de Rosa. Pessoal, a gente já, o Miguel já veio aqui 3 vezes dizendo que a gente, infelizmente, vai ter que encerrar essa mesa. Então, só para finalizar aqui, eu gostaria que cada um falasse assim, para vocês, gestão e sustentabilidade hoje, dá para resumir num projeto, num sonho, está muito distante, está muito perto? Quem quiser fazer perguntas, os nossos palestrantes convidados vão estar por aqui. Oi? Eu vou. Pode. Miguel, não briga comigo. Desculpe. Talvez pudesse pensar em se criar o quesito sustentabilidade para ser avaliado nas escolas de samba. Eu acho que isso iria redirecionar esse movimento e essa conscientização, de repente, caminharia mais rapidamente, né? E mudaria a cabeça desses jurados. Então, tem o quesito sustentabilidade, onde se trataria dos materiais, da inclusão de todas as pessoas, e as escolas seriam avaliadas por esse quesito também. Então, fica aí a sugestão. Tá isso. Obrigada. Vou ser bem rapidinho aqui nas considerações finais. Talvez não quesito, viu? Mas talvez como as baianas, obrigatória, mas não quesito. Aí teria critério para avaliação. Sabe da tua fala também, super escolas de samba SA, super alegoria. Desde 82 esse debate está aberto, escondendo gente bamba, que covardia isso aí, 82 Império Serrano. Cara, o nosso França está ali. Mas, pessoal, eu quero, na verdade, encerrar fazendo um convite. Todo mundo sabe que Belém vai sediar agora em novembro a COP, né? Todos os olhos, os ouvidos e as atenções vão estar lá para Belém. A gente sofreu muito preconceito para chegar até aqui, para que Belém sediasse, para que a Amazônia sediasse, mas vai acontecer e tenho certeza absoluta que vai ser gigante como a Amazônia é. E a gente está, todos os movimentos de cultura popular do norte de Belém, a gente vai estar organizando na Universidade Federal do Pará, que é muito parecida com essa aqui, é gigante, é na beira do rio, é muito bonita a nossa universidade lá. A gente vai estar organizando a Cúpula dos Povos, onde a gente vai reunir toda a sociedade civil organizada que queira participar, é bem-vinda, seja da cultura, seja dos movimentos sociais, enfim, quem for organizado e queira viver isso, e lá, inclusive a Cúpula da Infância, que é uma que o Carnaval vai fazer parte, por abrigar tantas crianças, né? E ser vítima de preconceito por isso, porque dizem que a gente põe criança lá para sensualizar a criança. Bom, enfim. Então, o convite está feito, a gente sabe que normalmente esses grandes eventos o acesso fica difícil, as passagens ficam caras, mas vai ser um debate tão grande, todos estes segmentos vão entregar para a presidência da COP uma carta, tá? Uma carta que vai ser oficialmente entregue e que vai demarcar aí o espaço de todas essas linguagens. Então, o convite está feito, é só acessar a gente aí. A universidade, como eu disse, é muito grande, vai abrigar todo mundo que quiser fazer parte, beleza? Muito obrigado aí por ter ouvido e até os próximos encontros. Bem, só agradecer novamente a Atena Samba e a todos que participaram do evento. Eu trabalho no IDG, então é basicamente que gesta, né, o CUT SP Pro na cidade de São Paulo. Então já estendo aqui o convite a todas as entidades, as próprias escolas, todas as pessoas que são do estado de São Paulo, para nos procurar se tiverem algum projeto, se tiverem algum interesse. Nós somos basicamente uma grande escola em que oferecemos cursos gratuitos
para profissionais da cultura. Então, nós temos mais de 80 cursos de curta duração, 16 horas, até média duração de 120 horas. Todos gratuitamente. Então, tem desde curso de audiovisual, curso de desenho de projetos, curso de iluminação, enfim. Fizemos, inclusive, 2 com a Liga da Escola de Samba esse ano. Um na linha de aderecismo e o outro de gestão de carnaval. Os 2 tiveram muito interesse. Então, estamos à disposição. E, pessoalmente, deixa eu só fazer uma pequena provocação de 1 minuto. Eu não consigo... tem uma expressão que é muito interessante. A pessoa, quando não sabe o que fazer, os mais antigos falavam, ele não consegue fazer o oco à bunda do copo. Que é basicamente o quê? Você colocar o copo assim, fazer... Eu sou assim, eu não consigo desenhar nada. Eu sou péssimo com relação a isso. Quando eu soube que eu vinha para cá, e eu lembrei de uma conversa com a minha filha, que se formou em História, de um caso que ela me contou, eu falei, puxa vida, eu acho que esse enredo nunca foi desenvolvido. E aí o que eu fiz? Entrei em algumas ferramentas de inteligência artificial. Eu não consigo desenhar o oco à bunda do copo. E eu fiz uma fantasia de baiana, que é a coisa mais linda que eu já tinha visto. Eu já vi várias, né? Estou sendo um pouquinho imodesto. Não levou 2 minutos. Aí eu me empolguei. E, poxa, eu vou desenvolver o enredo. Ó, tudo, eu consegui desenvolver o enredo, a partir de uma ideia, de um bate-papo com a minha filha. Em menos de 2 horas. Não vou falar, né? E em menos de 2 horas, eu fiz fantasia de baiana, uma fantasia de 4 ou 5 alas, pelo menos. E assim, por curiosidade. Por que eu estou contando essa historinha? Porque a inteligência artificial está mudando tudo. Vai mudar o carnaval também. Vai influenciar o carnaval também. A inteligência artificial, ela iguala tudo. Ela é medíocre, né? Medíocre não no sentido pejorativo, mas no sentido de mediano, né? Mas o mediano, para mim, nesse caso, já era melhor do que eu conseguiria fazer. Então, é só um alerta, porque o grande diferencial vai ser saber fazer a pergunta certa para a inteligência artificial te ajudar. Eu fiz 3 ou 4 perguntas, algumas certas, outras nem tanto, e consegui um resultado que eu considerei interessante. Brincando. Por apenas diversão e além de gostar, né? E a gente vai acabando se empolgando. Então, já que estamos falando um pouco de futuro também, esse já está batendo nas portas, eu não tenho dúvida que já vai aparecer nesse próximo ano no Carnaval. Carla, sua consideração, por favor. Então, primeiramente, como a moça ali falou, nós da Diretoria de Inclusão e Acessibilidade, nós também já tínhamos pensado em ter um quesito de acessibilidade na própria avenida, no dia do desfile. Eu acho que isso, as escolas teriam um olhar melhor para a acessibilidade, né? E eu quero dizer assim, como eu falei anteriormente, eu não nasci cega. Eu tornei uma pessoa com deficiência aos 24 anos. Então, eu queria muito que vocês levassem isso para vocês. Coloquem acessibilidade nos espaços das escolas de vocês, porque hoje vocês não têm deficiência. Amanhã vocês podem ter e vão precisar daquilo que nós, pessoas com deficiência, buscamos todos os dias no nosso dia a dia. Bom, eu não tive meu momento de fala, hein? Não fui chamada na hora. Agora, por isso eu vou aproveitar. Eu trouxe até uma apresentação, porque a minha ideia era trazer os resultados da Liga das Escolas de Samba de Florianópolis, que a gente já vem trabalhando na questão de sustentabilidade com algumas ações, e a gente, nesse ano de 2025, tivemos resultados interessantes na questão da parte de inclusão, na questão até de coleta de óleos, com algumas pequenas ações, né, como coleta de óleo de fritura, né, nos camarotes. A gente conseguiu coletar cerca de 200 litros de óleo nesse carnaval. Tivemos a questão das fantasias, containers específicos para descarte de fantasias. Então, são pequenas ações que já vêm contribuindo com o Carnaval de Florianópolis, né? Então, até eu montei uma apresentaçãozinha, mas como foi uma roda de conversa, a gente acaba conversando, né? Transmitindo as informações informalmente.
né? Quero agradecer a atenção de todos também, né? Espero ter contribuído durante o evento com algumas informações da questão da ESG, da questão das ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E deixo aqui minha mensagem de que, às vezes, pequenas ações nas escolas, nas ligas das escolas de samba, acabam contribuindo de uma maneira expressiva ali para a questão da sustentabilidade, né? O importante é começar, dar o passo inicial, né? Depois a gente vai aprimorando. Muito obrigada. Bom, eu queria agradecer pelo convite. O Cachito esteve na universidade em fevereiro e chamou. Queria pedir para que todos conhecessem, então pode seguir a unicarnaval.maricá, porque a gente agora está com cursos presenciais, mas a gente tem a proposta que foi uma demanda de curso online, porque a gente, com uma semana que nós lançamos o curso, a gente recebeu do Amazonas até o Rio Grande do Sul pedidos para poder fazer o curso. E, Angelina, você deu uma sugestão. Será que a gente não consegue fazer um curso para os jurados? Quem sabe a gente pode pensar com vocês para trabalhar. Eu acho que pode ser algo que a gente possa, já que está tão difícil, eu entendo, porque é quebrar o olhar. É olhar de uma forma, não olhar como se fosse simples, não. É quanto agrega valor para as escolas essa mudança de materiais. Não é o simples, mas sim quanto, não é o preço, mas o valor que isso representa. Então, assim, por que a gente não pode talvez pensar nisso? Eu estou aqui, anotei, que eu falei, é algo que a gente possa, com vocês que já estão há muito tempo, que sabem o que é fazer carnaval, que sabem dessa necessidade, todas essas mudanças. E eu fico feliz até de te dar um dado. A gente começou agora, então a gente está começando a entender qual é o perfil do nosso aluno. E tem muito aluno que é da área de moda, tem muito aluno que é da parte de engenharia têxtil, que está indo porque viu essa necessidade de mudança do carnaval. Então, a gente pode estar criando uma nova geração. Então, resumir o que seria sustentabilidade de gestão? Eu acho que é educação, conhecimento e informação. Que a gente consegue, através disso, fazer essa mudança de chave, essa mudança de pensamento para poder ter a sustentabilidade, a acessibilidade e a inclusão. Obrigada. Eu queria agradecer ao presidente Cachito pelo convite, por estar com pessoas tão maravilhosas como vocês, porque nesses eventos a gente tem a oportunidade de estarmos próximos das pessoas que a gente tem deferência, que é fã, enfim. Angelina é uma. Gratidão por estar aqui dividindo. O Milton já havia me falado de você. É um prazer ter dividido a mesa com você, com todas vocês e você também. E resumir sustentabilidade e gestão, informação e conscientização. Eu acho que esse é o resumo para gestão e sustentabilidade. E fazer um convite a vocês. Nosso Carnaval de Macapá é um carnaval grandioso e este ano, excepcionalmente, ele vai ocorrer uma semana antes do calendário, porque a Mangueira está homenageando o nosso estado e nós antecipamos o nosso carnaval para 7 e 8 de fevereiro, para que nós, amapaenses, estejamos também nos brindando dessa homenagem pessoalmente no Rio de Janeiro e desfilando na Estação Primeira. Então, muito obrigado pela oportunidade e por ter dividido essas horas com vocês e muita informação. Gratidão. Obrigada. Gente, obrigada a todos. Por favor, você não vai finalizar? Então, eu quero agradecer o Cachito, claro, de estar aqui e a oportunidade de estar aqui aprendendo, sempre aprendendo. Então, eu estou fazendo um saldo, porque eu sou administradora, né? E eu estou fazendo um saldo, né? Como a gente está no Carnaval paulistano, claro, que mudou a gestão agora é o Renato, né? O Tomate, que é o presidente da Liga, ele está muito... Claro que a gente já tem algumas coisas na fábrica, que ele sabe, água de reuso, tá questão de como é que fala?
a energia solar, essas coisas tudo. O que eu senti aqui é a conscientização dessa questão dos materiais. Todas as escolas, dessa parte social, bacana. Da Rosa de Ouro, eu estou com a Roseira do Futuro. Agora, dia 12, vai ter uma festa maravilhosa lá na fábrica, que é todas as escolinhas mirins de todas as escolas da Liga. Quer dizer, então, no futuro, a gente está pensando, o problema é a conscientização dessa questão de usar materiais alternativos. Eu não vejo isso dos presidentes, não, no momento. Por isso que, quando eu comecei minha fala aqui, eu falei de sensibilizar. Vamos começar a pensar isso com mais, sabe? Onde põe esse isopor? Eles estavam malucos lá onde colocava o isopor. O Tomate, que é o novo presidente da Liga, mas pensa de âmbito assim, geral. Mas essa questão, você precisa sensibilizar a fundo. Você precisa ficar lá em loco. O que você vai fazer com esse isopor? Quando você está cortando uma placa, sabe uma placa de acetato? Eu estava vendo, essa semana, eu subi lá no Adereço da Fantasia, elas cortam para o objeto ficar... E aquela coisa descartável. Eu falo essas coisas descartáveis. Eu penso, mas não é. Você precisa primeiro sensibilizar. E São Paulo está assim. Entendeu? São Paulo está assim. Então, eu aprendi muito aqui. Eu estou muito feliz. Muito obrigada a todos. Gente, muito obrigada. Temos os certificados agora. Sim, olha, obrigada. Sim. Não. Aqui, ó, vamos. Sentado, só virar? Será? Fazer ali perto. E colocar logo, né? Para a gente já... Vamos fazer? Vamos ficar ali perto da Carla, ó. O SEBRAE é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Nós trabalhamos para transformar os pequenos negócios em protagonistas do desenvolvimento sustentável do país. Estimulamos o empreendedorismo para fazer dele o motor da transformação socioeconômica do Brasil e para criar um ecossistema de negócios próspero e saudável para todos os biomas, territórios e pessoas. O Brasil é um dos países com mais micro e pequenos empreendimentos em atividade no mundo. E eles são fundamentais na nossa economia. São milhões de brasileiros empreendendo, gerando renda, emprego e mais qualidade de vida para suas famílias e para todo o país. Acredite, o impacto dos pequenos é gigante. Com presença em todos os estados brasileiros e foco no fomento à cultura empreendedora, nós atuamos em parceria com os setores público e privado, incentivando e promovendo orientação, capacitação, desburocratização, gestão consciente, acesso a crédito e inovação no ambiente de negócios, para assim gerar redução da informalidade, superação da pobreza e uma vida com mais dignidade, perspectiva e prosperidade. A nossa agenda prioritária abrange diferentes setores estratégicos, com projetos na Amazônia e em todas as regiões do território nacional. Estimulamos a neoindustrialização do país, a inclusão produtiva, a produção de energia limpa para todos e uma educação empreendedora. No SEBRAE, nós acreditamos no potencial transformador do empreendedorismo. E sabemos que quando os pequenos negócios dão certo, o Brasil se torna melhor. SEBRAE.